Esta gravação foi produzida pelo website oestandartedecristo.com, cujo texto a seguir narrado foi extraído e também publicado. A Confissão de Fé Batista de 1689 e um Catecismo Puritano compilado por Charles Haddon Spurgeon. Capítulo 1. Sobre as Sagradas Escrituras. Parágrafo número 1. As Sagradas Escrituras são a única, suficiente, correta e infalível regra de todo o conhecimento, fé e obediência salvíficos. Embora a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, a ponto de tornar os homens indesculpáveis, ainda assim, não são suficientes para oferecer aquele conhecimento de Deus e de sua vontade que é necessário para a salvação. Portanto, aprove ao Senhor, em diversas ocasiões e de muitas maneiras, revelar-se e declarar a sua vontade para a sua igreja e, posteriormente, para a melhor preservação e propagação da verdade e para o mais seguro estabelecimento e consolo da igreja, contra a corrupção da carne e da malícia de Satanás e do mundo, concedeu a mesma completamente por escrito, o que faz da Sagrada Escritura indispensável. Aqueles antigos modos de Deus revelar a sua vontade ao seu povo agora cessaram. Parágrafo número 2. Sob o nome de Sagradas Escrituras, ou Palavra de Deus escrita, incluem-se agora todos os livros do Antigo e do Novo Testamento, que são estes: do Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, 1 de Samuel, 2 de Samuel, 1 dos Reis, 2 dos Reis, 1 das Crônicas, 2 das Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Do Novo Testamento, os Evangelhos segundo Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos dos Apóstolos, as Epístolas de Paulo aos Romanos, 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 aos Tessalonicenses, 2 aos Tessalonicenses, 1 a Timóteo, 2 a Timóteo, Tito, Filemão, a Epístola aos Hebreus, a Epístola de Tiago, a 1ª e 2ª Epístolas de Pedro, a 1ª, 2ª e 3ª Epístolas de João, a Epístola de Judas, Apocalipse, todos os quais são dados por inspiração de Deus para ser a regra de fé e vida. Parágrafo número 3. Os livros comumente chamados apócrifos, não sendo de inspiração divina, não fazem parte do cânon ou regra da Escritura e, portanto, não são de autoridade na Igreja de Deus, nem de modo algum podem ser aprovados ou empregados, senão como escritos humanos. Parágrafo número 4. A autoridade das Sagradas Escrituras
razão pela qual devem ser cridas. Não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus, que é a própria verdade, o seu autor, e, portanto, deve ser recebida porque é a palavra de Deus. Parágrafo número 5. Nós podemos ser movidos e compelidos pelo testemunho da Igreja de Deus a um alto e reverente apreço pelas Sagradas Escrituras e a sublimidade do assunto, a eficácia da sua doutrina, a majestade do estilo, a concordância de todas as partes, o escopo do seu todo, que é dar toda a glória a Deus, a plena revelação que faz do único caminho da salvação do homem, as suas muitas outras excelências incomparáveis e sua completa perfeição. São argumentos pelos quais abundantemente se evidencia ser a palavra de Deus. Ainda assim, não obstante, a nossa plena persuasão e certeza de sua verdade infalível e autoridade divina provém da operação interna do Espírito Santo, testemunhando por meio da e com a palavra em nossos corações. Parágrafo número 6. Todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a sua própria glória, a salvação do homem, fé e vida, ou é expressamente declarado ou necessariamente contido nas Sagradas Escrituras, ao que nada, em qualquer tempo, deve ser acrescentado, seja por novas revelações do Espírito ou por tradições humanas. No entanto, nós reconhecemos a iluminação interior do Espírito de Deus como sendo necessária para a compreensão salvífica das coisas reveladas na palavra, e que há algumas circunstâncias, quanto ao culto a Deus e ao governo da Igreja, comuns às ações e sociedades humanas, as quais devem ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã, segundo as regras gerais da palavra, que devem sempre ser observadas. Parágrafo número 7. Nem todas as coisas em si mesmas são igualmente claras na Escritura, nem igualmente claras a todos. Ainda assim, aquelas coisas que necessitam ser conhecidas, cridas e observadas para a salvação, são tão claramente propostas e desveladas em algum ou outro lugar da Escritura, de forma que não apenas os doutos, mas os indoutos, no devido uso dos meios ordinários, podem alcançar uma suficiente compreensão delas. Parágrafo número 8. O Antigo Testamento em hebraico, que era a língua nativa do povo de Deus no passado, e o Novo Testamento em grego, que na época em que foi escrito, era mais comumente conhecido entre as nações, sendo imediatamente inspirados por Deus e pelo seu singular cuidado e providência conservados puros em todos os séculos. São, por isso, autênticos. Assim, em todas as controvérsias sobre a religião, a Igreja deve apelar para eles. Mas porque essas línguas originais não são conhecidas por todo o povo de Deus, que tem direito e interesse nas Escrituras, e é ordenado, no temor de Deus, a lê-las e a examiná-las. Portanto, elas devem ser traduzidas para a língua comum de cada povo aonde chegar, para que, a palavra de Deus habitando abundantemente em todos, eles possam adorá-lo de uma maneira aceitável e, pela paciência e consolação das Escrituras, possam ter esperança. Parágrafo número 9. A regra infalível de interpretação da Escritura é a própria Escritura. E, portanto, quando houver uma questão sobre o verdadeiro e pleno sentido de qualquer Escritura, que não é múltiplo, mas único, esse pode ser investigado por meio de outros textos que o expressem mais claramente. Parágrafo número 10. O juiz supremo, pelo qual todas as controvérsias da religião devem ser determinadas, e todos os decretos de concílios, opiniões de escritores antigos, doutrinas de homens e espíritos particulares devem ser examinados,
e em cuja sentença devemos nos firmar, não pode ser outro senão o Espírito falando na Escritura. No que a Escritura assim anuncia, nossa fé é finalmente decidida. Você ouviu capítulo 1 sobre as Sagradas Escrituras, a Confissão de Fé Batista de 1689 e um catecismo puritano compilado por Charles Haddon Spurgeon, uma produção do website oestandartedecristo.com.